Versículo 27 de Atos 9, o Pai da Consolação. Barnabé o introduz na igreja de Jerusalém, e agora diz a Bíblia que ele, com desenvoltura, sai e entra e discute com os helenistas, e anuncia e prega com grande força e entusiasmo, mas diz a Bíblia que os helenistas querem matá-lo. E os irmãos se reúnem e diz: Paulo, você não pode ser nosso pastor, nós não queremos que você fique aqui. Você já pode sentir alguma vez o que é ser despedido da igreja e os crentes não querem que você fique na igreja? Qual foi a atitude de Saulo? Mas eu não quero sair. E eu não saí. Mas não foi só isso. Atos 22, você pode conferir isso. Atos 22, versículo de número 17, nos informa que não apenas o povo não queria que ele ficasse, Deus não queria que ele ficasse. Porque quando ele estava em Jerusalém, apareceu o Senhor numa visão e disse: Paulo, vai embora da cidade, eles não vão te ouvir. Sabe o que ele fez? Ele não saiu. Ele discutiu com Deus. Ele disse: mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando mataram Estevão, tua testemunha, eu guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte para Deus: Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando aqui. Eu sou um homem, me perdoa a expressão, eu sou o cara. Eu conheço essa cidade como ninguém. Eu me criei aos pés de Gamaliel. Eu persegui a igreja. Eu tenho o melhor currículo para ser o pastor da igreja de Jerusalém. Eu tenho o melhor cabedal para ser o líder do cristianismo nessa cidade. O problema é que Deus não mudou. Foi Paulo quem precisou mudar e mudar-se. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ele não saiu, mesmo Deus mandando ele embora. Volte para Atos 9, por favor. Versículo 30. Você vai perceber algo interessante. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Veja você que ele não foi, ele foi levado. Ele foi tirado a reboque, como Ló de Sodoma. Ele não foi por iniciativa própria, embora o povo não queria que ele ficasse, e Deus não queria que ele ficasse, mas ele queria ficar, porque na verdade ele precisava aprender a maior lição do seu ministério, e você e eu também. Que lição? A lição de sair da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança você diz: tudo depende de mim. Na nova aliança você diz: tudo depende de Deus. Ele havia ensinado essa verdade mais tarde na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns nós somos cheiros de vida para vida, para outros cheiros de morte para morte. Mas quem é suficiente para estas coisas? Ele não dá resposta. Só vai dar resposta no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Ele tinha que entender isso. Só mais tarde ele vai entender. Sabe o que aconteceu? Diz o versículo 30 que o levaram para Cesareia e dali o enviaram para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade onde ele nasceu. Sabe o que Deus está mandando esse moço fazer? Meu filho, você que tem tantos planos, você que acha que é a figura central, você que acha que é a peça central, você que acha que é insubstituível, que é indispensável, arruma as malas e volta para casa. Não existe homem insubstituível. Quem faz a obra não é você, não sou eu. A obra de Deus é feita por Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Quanto tempo ele ficou lá? Muitos anos, talvez mais de 10 anos. Fazendo o quê? Eu não sei, mas ficou no anonimato. No anonimato. Mas o pior não veio ainda. Deus ainda ia golpear o orgulho dele.
Porque Atos 9:31 diz que um dia que Paulo arrumou as malas e foi embora de Jerusalém, a igreja passou a ter paz, a igreja passou a crescer. Você quer coisa pior do que isso para um pastor? No dia que ele arruma as malas e vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Mas preste atenção nisso. Deus primeiro trabalha em você para depois trabalhar através de você. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus não se impressiona com performance. Deus vê o coração. Muitos anos depois explode o avivamento em Antioquia da Síria, capital da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. Barnabé se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, lembra-se de Saulo e vai a Tarso e pega Saulo para trabalhar com ele. E diz a Bíblia que durante um ano eles ensinam a palavra de Deus, e depois de um ano, estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Notem uma coisa: o Espírito Santo não disse separai-me Saulo e Barnabé, o Espírito Santo disse separai-me Barnabé e Saulo. O que significa isso? Significa que ele tinha que trabalhar debaixo da autoridade, da liderança de Barnabé. Ele não era o líder, ele era o liderado. Ele não era o titular, ele era o reserva. Deus estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Quando chegaram em Pafos, na primeira viagem missionária, Elimas o mágico tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de converter-se a Cristo. E Saulo, cheio do Espírito Santo, diz: ó filho do diabo, estás tentando perverter a obra de Deus, pois ficarás cego. E diz a Escritura que o procônsul converteu-se a Cristo cheio de temor, e que a partir de Pafos, ele, Saulo, deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo, porque já tinha entendido a verdade que tudo depende de Deus e nada de nós. A primeira viagem missionária acontece com coisas estupendas acontecendo. Em Panfilha, o jovem João Marcos, primo de Barnabé, abandona a viagem e volta para casa. Paulo e Barnabé agora prosseguem pregando, ensinando, plantando igrejas, vendo os milagres de Deus acontecendo. Mas notem comigo, por favor, Atos 14, versículo 27, algo extraordinário. Voltam da primeira viagem missionária, reúnem a igreja em Antioquia, e diz o texto: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Chama sua atenção para duas coisas. Primeiro, há espaço para testemunho na igreja. Segundo, não há espaço para projeção humana na igreja. Notem que eles relatam quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Relatam como Deus abriu a porta à fé, não como eles abriram a porta. Amados irmãos, quantas vezes nós temos assistido pregadores colocando nos outdoors seus feitos? Quem faz a obra é Deus, amados. É Deus quem faz. É Deus quem abre corações. É Deus quem abre o caminho. É Deus quem converte. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus quem dá a fé. É Deus quem santifica. É Deus quem regenera. É Deus quem faz a obra. Nós somos os instrumentos. Portanto, toda a glória tem que ser dada a Deus. Agora notem, amados, quando a igreja avança, o inferno se incomoda. Porque o que você vai ver em seguida é que o diabo, com a sua astúcia, tenta gerar um problema doutrinário na igreja.
Sobe alguns falsos mestres de Jerusalém dizendo o seguinte: os gentios não podem ser salvos